Meus queridos irmãos, quero desde já agradecer a todos os irmãos que estão inscritos no nosso canal, que Deus possa. Mas hoje Deus ele nos tem concedido esta oportunidade para que nós possamos hoje, comentar um pouco sobre a lição deste trimestre, que está uma bênção, Os irmãos que estão indo para a escola bíblica dominical estão por dentro dos assuntos que nós estamos abordando, Que a lição, a revista, ela tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Os irmãos devem ter estudado essa lição, E a lição anterior, nós não foi possível, postarmos o vídeo da aula anterior devido a algumas ocupações e não foi possível transmitir para os irmãos, mas hoje o Senhor nos dá essa oportunidade para transmitirmos, dentro de poucos minutos, de uma forma mais sucinta, resumida, porque os irmãos irão estudar, estão estudando, irão complementar amanhã, no domingo, a partir das 9 horas, na Escola Bíblica Dominical. A lição anterior, os irmãos estudaram a quinta lição, que teve como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. E hoje nós iremos comentar um pouco, em rápidos momentos, a desconstrução da masculinidade bíblica. Os irmãos quiser acompanhar aí nessa lição, na sua lição, faça o uso da lição, que não tem, vá para a Bíblia que nós iremos, falar sobre um pouco da leitura bíblica em classe, que está escrito em Ruth, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7 ao 22. Nós não iremos ler a leitura bíblica em classe para ganharmos tempo, mas nós vamos ler o texto áureo que está escrito em Gênesis capítulo 2 e o versículo 15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A verdade prática, que é um dos comentários, do pastor Douglas Batista, que é um teólogo, que foi o escritor dessa lição, que ele diz assim: o homem foi criado com a qualidade que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Amém? Nós temos alguns pontos da lição, alguns objetivos, que são mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Destacar que a erosão masculina tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. Terceiro, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Então, os irmãos vão aí na sua escola bíblica dominical, da sua igreja, os irmãos vão estar, estudando esses pontos, onde nós temos várias lições que nós possamos tirar para nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida, diante de Deus, a qual nós somos chamados,
A Bíblia nos diz que nós temos que estar ou ficar na vocação em que fomos chamados. A palavra-chave da nossa lição é o seguinte: masculinidade. Meus queridos irmãos, nós vivemos em uma época onde algumas pessoas, né, ou várias pessoas, elas têm se levantado para ir contra aos princípios bíblicos. Os irmãos puderam ver na lição anterior que fala da sacralização da vida, né? No ventre materno, no olhar bíblico, os irmãos sabem que o aborto, né? Ou seja, a interrupção da vida só pertence a Deus, mas a criatura ela quer, né, tomar o lugar de Deus, fazendo assim. Um exemplo: se o homem ele assassina alguém, ele vai preso porque cometeu crime de suicídio ou de homicídio, certo? Mas se o homem ou a mulher decide interromper, né, a vida de um feto, de um bebê que está sendo gerado dentro de um ventre, ele tem a liberdade de fazer assim, né, de matar a pessoa, e não é crime. Ou seja, será que isso é suicídio quando já está fora do ventre? E dentro do ventre não é crime? Então, meus irmãos, diante do olhar bíblico, do ponto de vista bíblico, interromper a vida, né? Até porque é um dos 10 mandamentos onde Deus ele designou, né? Não matarás, né? E isso se torna pecado diante de Deus. Mas para algumas pessoas isso é normal, né? Muitas das vezes o que as pessoas colocam é se a pessoa, né, o médico a grávida vai ao médico, quando chega lá, a pessoa ela decide não não continuar com aquele bebê, vai ao médico, diz assim: olha, eu quero tirar porque não estou com vontade de continuar grávida e ter esse menino ou a menina. E a pessoa acha-se no direito, porque é assim, né? É claro que o ser humano ele tem poder de escolha, ele tem um livre-arbítrio, ele pode escolher, né, o que ele quiser. A vida é dele, então ele escolhe o que ele quiser, certo? Porém, nós sabemos que tudo isso tem consequência, né? Quando nós estudamos a lição de número 4, né, que fala sobre quando a criatura vale mais que o Criador, né? Então, como é que a criatura, né, ela quer ser mais valorizada do que Deus, que o deu a vida, né? Então, o que está acontecendo hoje em dia, né? Que as pessoas elas não querem aceitar mais ficar sobre, né, os mandamentos do Senhor, mandamentos divinos, né? Por mais que aqueles que estão no mundo, eles não querem, né, saber de Deus.
Mas eles querem livramento, eles querem porta aberta, porta de emprego, eles querem casa, carro, né? Querem tudo, mas o Criador eles não querem. Mas nós sabemos que tem um povo, né, que está sobre os mandamentos divinos, que estão andando pela Bíblia, que estão obedecendo a palavra, que não vai se contaminar, né? E que nós, irmãos, possamos continuar assim, né? Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando o homem está sob a vontade de Deus, né? Ele é bem-aventurado e é abençoado por ele. Amém? Mas a nossa lição, meus irmãos, não sabe, né, sobre a criação, como nós já vimos aqui, né? A criação de vida do homem, do ser humano. Deus é o criador de todas as coisas, nos céus, na terra e no mar. A Escritura registra que ele criou o ser humano e definiu o sexo, macho e fêmea, homem e mulher, né? Então, nós vemos que Deus, ele já designou, né? Já fez ali o homem conforme a sua imagem e semelhança. Depois da sua costela, Deus, ele fez a mulher. Então, o que é que algumas pessoas estão querendo desconstruir ou dessacralizar, né? Como nós estamos na semana passada sobre a dessacralização, né, no ventre materno, estou também dessacralizando, né? Porque o homem foi criado por Deus, um ser divino. Então, as pessoas querem, né, desconstruir a masculinidade. Então, muitos homens, mas o que é a masculinidade, né? O que significa a desconstrução da masculinidade? A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza do caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou e a desempenharem. Os irmãos viram, né, um textuário da lição, que está em Gênesis capítulo 2:15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim. Para quê? Lavrar e guardar. Então, nós vemos aqui, irmãos, alguns princípios, né, do homem. Primeiro princípio: cultivar e guardar. Ser homem de verdade envolve cultivar e guardar. Somente exercendo essas duas atividades será possível resgatar a masculinidade bíblica. Ou seja, o homem, ele foi feito, né, primeiro para a adoração a Deus, mas também Deus ele designou o homem para cuidar da terra, a lavrar, né, cultivar, para plantar, para exercer a sua masculinidade. Já a mulher, ela foi feita mais no âmbito
doméstico, né? Para cuidar da casa, né? Governar a casa, manter as coisas no lugar. Mas isso não significa, irmãos, né? Que o homem, por ser homem, né? Ou exercer a sua masculinidade, ele não deva ajudar a sua esposa em casa, né? Muitas vezes a esposa está com vários serviços, né, dentro de casa a fazer, mas tem uma louça para lavar, né? Tem uma roupa para estender, tem a casa para varrer. Então, o homem, ele pode sim, né? Mesmo com a sua masculinidade, mesmo sendo macho, né? Ele pode sim, né, ajudar a sua esposa nas tarefas domésticas, né? Porque, irmãos, a mulher, ela exerce uma função muito importante, né, na sociedade. E o homem sem a mulher, ele não consegue, né, ter filhos. Os irmãos sabem que só a procriação com o coito, né, ou a relação sexual entre um homem e uma mulher. E assim se gera um filho. Homem com homem ou mulher com mulher não tem condições, né? Bem, por mais que as pessoas queiram, né, adotar, né, de barriga de aluguel, mas não é a mesma coisa, né? O bonito, né, é quando o homem e a mulher, né, eles, né, diante de Deus e diante da lei, né, civilmente, tudo certinho, eles se casam, né, e dali ele constrói a sua família, né? Assim, eu casei e hoje eu tenho 2 filhos, né, com minha esposa. Então, isso é gratificante, né? É louvável, isso é bonito. Mas o que a sociedade hoje ela está pregando, né, é que dá para viver assim, né? Sem esse elo da masculinidade com a feminilidade, né? Juntos. Ele quer macho com canto, ou seja, eles pregam que o homem e a mulher, quando nascem, eles nascem neutro, nascem sem sexo, sem definição sexual. Então daí eles crescem, depois eles escolhem, né, a direção que quer seguir. Se a pessoa que nasceu com sexo ou com a genitália masculina, ele decidir que quer ser feminino, ele vai ser. Se a pessoa nasceu com a genitália feminina, depois que nascer, se ele quiser ser homem, vai ser. Olha, já falei anteriormente, o ser humano, a pessoa, ele pode escolher o que quiser ser. Cada um tem o seu direito. Tudo bem. Mas, diante da Bíblia, diante de Deus, isto é abominação. Isso não é aceitável. Isso é pecado. Pecado continua sendo pecado, né? Então, olhando aqui, né, esse espírito que tem se levantado na sociedade, essas desconstruções, é resultado do espírito babilônico, né? Então, o homem tem as suas características, né? As escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou 2 tarefas primárias, né?
como já falei em Gênesis 2:15, né? Cultivar, guardar. E também quando possui a liderança, né? Deus confiou ao homem a responsabilidade de liderança. Na Bíblia, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Mas existe um movimento feminista de viés neomachista, considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Irmãos, é preciso entender que, como o texto diz, né, em 1 Coríntios, né, capítulo 11, que Deus é cabeça de Cristo. Cristo, cabeça da igreja, né? Do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Ou seja, Deus, né, é o líder supremo, certo? Quando chega na versão do homem, né, de liderança, isso não quer dizer que um homem ele deva fazer tudo o que quiser dentro da sua casa, sem conversar, sem o apoio da esposa. Ou seja, para se ter um resultado positivo de uma atitude de um líder, por exemplo, existe um grupo de pessoas. Nesse grupo tem que se ter um líder, tem que ter um cabeça, tem que ter a pessoa que vai responder pelos demais. Mesma coisa é dentro de casa. O homem é o responsável de tudo, de toda a casa, né? Então, antes da esposa tomar quaisquer decisão, ela vai até o marido, conversar com ele, e depois, se ele disser que sim, ok. Se disser que não, já acaba por ali, né? Mas, muitas das vezes, irmãos, né? Parando aqui para analisar, as mulheres, né? Elas, muitas das vezes, pensam mais do que os esposos, do que os maridos, né? Muitas das vezes quando vou tomar alguma decisão, né, que eu vou contar para ela, né? Porque não é porque a pessoa é a cabeça da mulher que ele deve fazer tudo que quiser, né? Sem, né, que a mulher aceite. É preciso ter um consenso entre os dois, né? Ter ali um conjunto formado, né? Tem que se encaixar. Porque lá na frente, né? Depois tudo tem um resultado. Então depois a consequência, né, virá para a pessoa que está na liderança. E nós vemos, irmãos, que o homem, né, como ele foi criado, né, para cultivar, guardar, assim, o primeiro princípio estabelece para tornar um homem de verdade, resgatar a masculinidade bíblica, é entender a tarefa de cultivar e guardar, visto que homens foram criados para dominar. Consequentemente, fugir de tais tarefas é retroceder ao padrão da masculinidade bíblica, quando, na verdade, é sempre o princípio de cultivar e guardar que a masculinidade bíblica se estabelece. Então, os irmãos sabem muito bem, os irmãos que estudaram, né, na história da humanidade, do homem, você vê que o homem, né, por mais que na história, né, secular ensinam que o homem ele surgiu de um macaco,
Mas você vê que depois, né, das gerações que foi transformando, né, o homem ele sempre foi da caça, do cultivo, sempre foi protetor, né, sempre foi ali ajudador ali da família, sempre foi o cabeça, sempre foi o responsável. Então, a Bíblia ela está correta ao afirmar que o homem, né, a masculinidade do homem, num ponto de vista bíblico, ela é para braçal, né? Exige força, exige masculinidade, exige liderança. Então, o homem, ele, né, assume seu papel quando ele exerce, né, papel de trabalhador, de cuidador, de responsável da sua casa, mantenedor, né, supridor e liderança, né? Ele tem que estar na frente, ele tem que decidir as coisas da sua casa, né? O segundo ponto, a erosão da masculinidade. Irmãos, esse ponto aqui é um ponto bastante polêmico, né? Que fala sobre apologia à homossexualidade. Porque, irmãos, em tempos modernos, em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Como nós, né, já começamos aqui, né, que Deus ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus ele criou o homem do pó da terra, macho, masculino. Depois ele fez a mulher, fêmea, né, sexo feminino. E essa ideologia aqui, né, que as pessoas querem introduzir na mente das pessoas, por quê, irmãos? Como já tinha falado, você quer ser, seja, né? Porque, irmãos, eu sou aquele tipo de pessoa, né, que se alguém estiver agredindo uma pessoa, né, que escolheu uma situação de sua vida, né, e a pessoa está ali agredindo, está ali, né, soltando palavra forte contra aquela pessoa, né, se eu estiver por perto, né, eu vou falar para a pessoa, olha, não fale isso com ela, né? Vou defender não a prática nem o que a pessoa escolheu ser, mas eu vou, né, falar para a pessoa, tenha respeito, tenha educação, uma pessoa é assim porque ela escolheu assim, vamos orar por ela, né? Agora, irmãos, a pessoa querer, né, além de ser, querer colocar na mente das pessoas, na mente das crianças na escola, né, colocar lá a ideologia de gênero, né, que é a apostila para incentivar as crianças a beijar os meninos, banheiro unissex, ou seja, isso aí já é exagero, né? Quer ser, seja, porém, seja com você, mas não queira introduzir isso na cabeça de outras pessoas, manipulando outras pessoas a, a ser isso, até porque é Deus abomina essas práticas, né? Porque um homem foi feito, criado para exercer seu papel de masculinidade, masculino. As mulheres, fêmea.
faz esse seu papel de feminilidade. Então, as pessoas querem trocar isso, querem colocar isso na mente das pessoas, querem colocar isso dentro das igrejas. Isto é errado, né? E isso diante de Deus é pecado. Então, que nós possamos, né, olhar para Deus, que é o Criador de toda a terra, né, que é o nosso Deus, e adorar a Ele. Terceiro ponto da nossa lição, Boaz, né? Nós vemos que Boaz foi um homem muito generoso, né? Ele foi um modelo de generosidade, né? Onde Ruth, Noemi, né? Elas chegaram ali nas terras de Boaz, onde elas já tinham perdido seus esposos. Rebeca, ou Ruth, não tinha filhos também, mas como Ruth, né? Amou muito a sua sogra, né? E quis continuar com ela. E elas chegaram na terra de Boaz, né? Que era parente de Elimelec. E nós vimos que Boaz, ele podia, né? Dispensar aquela mulher, né? Para viver em outro lugar. Ou dar uma casa para morar por lá e ficar. Mas Boaz, ele foi muito generoso, né? Além de não ser muito aproximado de Ruth, mas por consideração a Elimelec com Noemi, Boaz ele aceita, né? Ruth ela vai trabalhar no campo de Boaz, né? E depois Boaz a tratou com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu, né? Sem ser molestada, sem ser abusada, né? Alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos, né, só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo. E Ruth não tinha. Mas, como, né, Noemi, o Elimelec, que era parente de Boaz, né, ele agiu com pesar, né, compaixão, e Ruth, né, saiu, foi vitoriosa com isso, né? Então nós vemos aqui que ele não agiu com brutalidade, né? Não agiu com agressividade, não abusou, né? Mas ele fez ao contrário, né? Ele recebeu, né? Ela trabalhou, ela fez, né? Conforme ele ordenou que fizesse e ela achou graça, né? Aos olhos de Boaz e Boaz, né? A aceitou a ponto de se casar com ela, onde, né, gerou Obed, que foi o bisavô, né, o avô de Davi, né? Então você vê que até Jesus ele entra na história. Então aqui nós vemos um exemplo de homem, né, bom, generoso, né, que teve amor com o próximo e também ajudou, né? Ele foi muito bom para com tanto para com Noemi, tanto para com a Ruth, né? Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui. Os irmãos estudem, né, a lição, né? Os irmãos perdoem aí, né, por não ter gravado a lição anterior, mas assim que possível nós iremos, né, melhorar, né, o nosso programa aqui no nosso canal Bíblia em Foco,
Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe aí seu comentário, compartilhe o vídeo, tá bom? E que Deus possa continuar abençoando a cada um. Amém, queridos? Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo programa.